Bom, e aí, rapaziada, aqui é o Next, mas estamos de volta para mais um vídeo. E cara, dessa vez vai ser um vídeo sobre como analisar matchups, né? Eu vi que teve uma galera aí que me pediu, não vou especificar muito, porque foi mais de uma pessoa, né? Mas, cara, esse vai ser um dos vídeos mais complexos pra fazer aqui, então eu vou tentar simplificar ele da melhor forma possível. Mas assim, qualquer dúvida deixem aí, dá pra fazer trocentos vídeos, dá pra fazer uma série só de como analisar matchup, entendeu? De tanta coisa específica que tem. Então vamos primeiro pegar fatores que são importantes, né? E vamos dar uma nomenclatura para as matchups e vamos tentar interpretar ali como elas funcionam, tá bom? Então, cara, esse vídeo é um que você tem que prestar bastante atenção pra você não deixar cair nada, vamos falar assim, né? E é isso, enfim, vamos deixar de enrolação e vamos lá. Eu vou pegar algumas aqui pra exemplificar, tá bom? E a gente vai dialogando com o tempo, né? Então vamos lá. Primeiro vamos pegar aqui Reiko e Johnny, que eu acho que ela é um pouco mais didática de simplificar e explicar pra vocês. Então vamos lá. Como a gente vê muitas vezes comentando, seja nos chats, seja nas lives, no campeonatos, etc. A gente tem uma certa nomenclatura para matchups, que é chamar ela de 5-5 quando ela é parelha, quando ela é tipo, não existe uma vantagem clara para ambos os lados, tá bom? 6-4 quando existe uma vantagem para um dos lados, mas uma vantagem pequena. 7-3 quando é uma vantagem bem forte. E 8-2 quando ela é uma matchup que ela é praticamente injogável pelo outro lado. Nome é isso. Eu não consigo pensar em uma match 9-1. O boneco tem que ser todo errado e bugado pra ser uma match 9-1. Tá? Então a gente tem essas matchups como nomenclatura, tá? Não vem com essa de não. Ela é 4.5, 5.5. Não vem com essa. Ah, o Next, mas você já falou. Eu já falei isso, eu já usei esse termo. 4.5 e 5.5, mas não faz sentido. Porque se a vantagem é pequena, ela não é 4.5, 5.5, ela é 6.4. Só que a galera tem medo, cara, a galera parece que tem medo de falar 6.4. Você vê muita gente falar, não, ela é 5.5 com vantagem pra tal lado. Então é 6.4, porra. Não é 5.5 com vantagem. Não existe 5.5 com vantagem. 5.5 é 5.5. Tá bom? Então, vamos ser direto e reto. A galera tem medo de usar a nomenclatura 7.3. 7.3 é só uma matchup muito absurda. E 8.2 mesmo, pra alguns aí, nem existe. Tá? Mas não, elas existem. E vamos deixar ela mais fácil aqui de dividir. Tá bom? Primeiramente que matchup é o que define tier list, tá? Primeiramente, já vou dizer isso, tá? O ideal, né, da tier list é quanto mais acima o personagem tá, menos matches ruins ele tem e melhor a proporção dele entre matches boas e matches 5-5, né? Claro que se for um personagem que não tem match ruim, mas todas são 5-5, ele vai ficar ali no meio da tier list porque ele também não ganha absurdamente ninguém, né? Mas enfim, dado o conceito base, vamos aqui pegar uma matchup para analisar e a gente ir criando esse conceito, correto? Vamos lá. É claro que existem discussões, às vezes eu posso achar uma match 6-4 e você vai me apresentar argumento do porquê que ela é 5-5 e a gente vai entrar numa discussão e talvez entrar num consenso, não é? Então, nada que eu vou falar aqui é um fato incontestável, é apenas a minha opinião e eu vou te apresentar o porquê de eu ter essa opinião, beleza? Então fechou, vamos lá. Vou pegar aqui, por exemplo, Reiko e Johnny, certo? Vamos ser bem direto aqui. Primeiramente, as matchups não são apenas personagem com personagem. Os cameos influenciam e muito nas matchups, tá bom? Só pra deixar isso bem claro. Eu considero Reiko e Johnny 6-4 pro Reiko. Por quê? Os dois são personagens com uma base rushdown, correto? Os dois são personagens que o maior medo deles é jogar colado. Porém, o Reiko, ele ainda tem um recurso de magia, que o Johnny não tem nenhum, fora o uso de Cameo, tá bom? E ele consegue dar FP com média, que é média. É uma das poucas matchups onde o nerf das magias do Reiko, onde elas são dissipadas por outras magias, é uma das poucas matches onde isso não tem influência, porque o Johnny não tem nada que ele vai atacar que vai passar no meio dessas magias, tá bom? Porém, tem uma coisa. Ambos jogam colado, correto? Mas o Johnny, ele é um personagem que ele não tem um mix-up forte. Tá? Ele não tem um mix-up forte. O máximo que ele tem é, por exemplo, ele faz o 2-1-4, que é um low de 16 frames, ele faz o 2-1-2, um overhead de 24. Como é que o Johnny cria mix-ups? Ele cria mix-up baseando-se em staggers e na sua resposta. Então, por exemplo, ele faz aqui esse 1-1, tá mais 1, ele pode ir pro F3, mas se ele fizer o F1 e F3, você consegue entrar com o stand 1. Mas se você quiser começar a entrar com o stand 1, ele vai fazer 1-1, 1-1, e aí ele vai entrar no meio do stand 1.
E se ele for entrar no meio do seu stand 1, você vai poder, por exemplo, abaixar e levantar e punir. Se você for abaixar e levantar e punir, ele vai meter no frente 3. Ou se você der um poke pra tentar cobrir um stand 3, ele pode fazer um backdash e punir o seu poke com um médio. Tá bom? Então é nesse quesito. Ele vai fazer staggers disso. Ele vai ter a questão do poke cancelável e tremor. Entendeu? Que ele vai ficar plus e on hit vai combar. Então ele tem essas coisas. Mas ele vai te abrir, digamos, de uma forma mais honesta. Ele tem um frente 3 aqui, né? Fica mais 3, que ele vai fazer desculpa, o frente 1, que fica mais 3, que ele vai fazer o frente 3 logo em seguida. Você consegue dar só um trade com 6 frames. Ou um armor, e ele pode fazer se defender para baitar o seu armor, ou ele pode só continuar a string, enfim, né? Ele pode também fazer a string aqui e tentar te mixar, porque você normalmente está esperando esse low, ele acaba fazendo overhead, e ele chama o tremor, e, por exemplo, se você tomar, ele leva para combo. Se você defender, ele vai usar o tremor aqui para ficar na pressão, então ele vai ter esses mind games, ele tem esse overhead que é super lento, e é isso. O Reiko já não. O Reiko oferece muito mais medo de perto. Muito mais medo. Por quê? Porque ele tá colado em você, ele vai ter esse low de 12 frames só, que fica mais 3, que é o sweep dele. Ele vai fazer esse mind games de fazer, por exemplo, isso daqui, correto? Ele vai ter esse overhead de só 16 frames, correto? Que fica menos 6. E ele vai ter o jogo de command grab, né? Ele vai poder não só fazer esse command grab, né? Ele pode combar com o tremor, correto? Como ele também vai ter o jogo de fazer a corrida e o command grab em qualquer golpe. Então você pode estar esperando médio toda hora, aí uma hora, por exemplo, ele vem, faz médio e lança a corrida com o command grab, entendeu? Então o risco dele é muito mais alto. Você pode tentar reagir, fazer um armor, usar até o tremor no meio disso, que eu vou explicar mais pra frente, mas no geral você vai oferecer muito mais medo, né? E a gente sabe que o dano aqui dele é grosso demais, tá bom? Então... fechou? Então, ele vai oferecer muito mais medo de perto, fora que as conversões dele é tudo sem barra, né? O Johnny, vou dar um exemplo, pra ele converter do 1-1, ele ou tem que usar a barra, ou ele tem que usar o tremor, né? O Reiko não, o Reiko, absolutamente qualquer string, ele vai conseguir converter aqui e levar pra um dano interessante, sem barra, sem recurso, sem nada. Então ele consegue guardar mais recursos também, né? Pra ter... mais breakers em mais situações, por exemplo, né? Então, resumidamente, é isso. Por que eu acho essa match 6-4? Porque os dois estão, numa situação geral, eles são praticamente um 5-5 no quesito de arquétipo, porém, como o Johnny precisa estar sempre perto, além dele ter que se aproximar das magias do Reiko, e detalhe, ele não vai nem conseguir fazer um armor aqui, porque a magia são 3 hits em sequência, tá bom? Além disso, do Reiko ter um recurso a mais, que é o Zone, o Reiko vai ter muito mais mix-up, vai oferecer muito mais risco perto. Então por isso que eu acho que essa match ela é 6-4 Reiko, cogitando até ser no 7-3, tá bom? Mas, enfim, então isso foi uma análise de matchup que eu fiz em cima. O Reiko oferece muito mais risco, tá bom? Então vamos mudar agora algumas coisas. A matchup, rapaziada, ela não é apenas o que um boneco se sobrepõe ao outro. Ela também pode ser um nível de recurso que um boneco retira do outro, bom? Então a gente vai analisar agora o próprio Reiko e o Reptile. Agora o jogo vai se inverter. Jogadores, normalmente, de Reptile e de Reiko, boa parte deles, tem um consenso que o Reptile mata o Reiko, bom? Por quê? Simples. Um dos fortes do Reiko é justamente a questão do espaçamento. Ele tem aqui o stand 3, ele tem aqui o B3. Só que o Reptile, ele tem isso melhorado, tá? O espaçamento dele pega mais longe. Ele tem, por exemplo, essa bola de força aqui. E o Reiko, se for atacar a magia, essa bola vai engolir a magia no neutro, tá bom? E se você tiver de Reptile Tremor, é ainda mais interessante, porque você pode, por exemplo... Opa, perdão. Você pode, por exemplo, reagir... Vou colocar aqui no analógico. Não, vou deixar assim mesmo. Você pode, por exemplo, reagir ao Tremor, ao Reiko vindo e usar o Tremor. Só tem que acertar o tempo. E o Reptile, junto com isso, ele tem aquela mesma questão. Meu Deus. Isso, aqui, e você não toma o combo, você toma um dano, mas você não toma o combo, né?
E junto com isso, o Reptile, ele também tem a questão dos combos sem barra e dão muito mais dano do que o Reiko, tá? E eu nem vou começar aqui com uma rabada que ela tira bem mais, né? E ele vai sempre voltar pra situação de neutro, onde ele vai ter a vantagem de poder tacar essa Force Ball, tá bom? Então o jogo de neutro vai ser totalmente dele. Vê que o dano dele é muito mais grosso, sem barra e sem câmbio. Qual que é a importância de um personagem não ter barra? Porque ele vai poder sempre quebrar. Ele sempre vai poder ter breaker, porque ele não precisa gastar recurso para os combos. Entendeu? Não é que nem um Raiden, por exemplo, que tá sempre gastando barra para fazer os combos, o que não faz o Raiden ser ruim de forma nenhuma, porém é uma característica que você analisa na match, correto? Então, por o Reptile compensar essa parte do espaçamento, não viver jogando colado no Reiko, e ter uma administração de recursos, inclusive, melhor, principalmente porque como ele vai atacar bastante essa Force Ball, ele vai, né, pra quem não sabe, o uso de golpe especial farma barra, então ele vai ficar farmando barra no neutro, ele vai poder fazer isso aqui também, então ele vai ter sempre essa administração, ele tem golpes que pegam bem longe, né, então isso vai fazer ele ter uma certa vantagem na matchup. Novamente, isso não significa que todo jogador de Reptile vai ganhar de todo jogador de Reiko. Existe o fator player também. Existe o fator player saber jogar a matchup e tomar decisões corretas. Quando o Reiko tá colado, o Reptile no canto, e o Reiko tá fazendo 50-50, não muda nada a matchup. O oponente do outro lado vai ter que adivinhar certo igual, tá bom? Então, mas num geral, num contexto geral, numa consistência geral, o jogo tende a ser um pouco mais favorável para o Reptile, tá bom? Então, eu espero que tenha dado pra entender. Vamos agora pegar exemplos um pouco mais simples. Vamos pegar uma matchup muito absurda, que é uma matchup 8-2. Salve, salve, rapaziada. Então, eu vou ter que dividir esse vídeo, porque senão ele ia ficar muito, muito longo. Mas fiquem tranquilos que amanhã vai ser a parte 2. Se esse vídeo já faz mais de um dia de que ele foi feito, pode ter certeza que a parte 2 tá ali no canal. Vai ser o mesmo título, praticamente a mesma thumb, porém vai estar escrito ali, né, parte 2, porque senão vai dar um vídeo de meia hora, vai ficar muito longo e muito maçante de assistir de uma vez só. Isso também pode atrapalhar um pouco com a questão do algoritmo pro meu canal, né, cara? Então eu espero que vocês entendam. Mas é isso aí, cara, amanhã direto, meio-dia, sai a parte 2 sem falta, fechou? Conto com vocês por aqui e é nóis, tamo junto.